Eu tenho esse projeto aqui, 6 pavimentos, 5 pavimentos tipo. Nós desenvolvemos ele no Revit, projeto executivo, fizemos também a modelagem da estrutura. Na aula passada, desta playlist de projetos integrados, tá? A playlist que está aí no canal do YouTube. Nós entendemos como exportar arquivos IFC aqui do Revit. E nessa playlist de projetos integrados, nós estamos tratando de processos e ferramentas BIM na parte prática, operacional, entendendo como fazer para compartilhar os nossos modelos. Então, a primeira disciplina que a gente vai abordar, fora essa do projeto executivo, é a de estruturas. Como é que eu faço para mandar o meu modelo do TQS, o meu modelo do Revit para o TQS, para que o projeto de estrutura seja desenvolvido? Eu tenho aqui a minha estrutura, tá? Tem um arquivo que está vinculado na arquitetura. Será que eu tenho que mandar via IFC? Será que eu tenho plugin para fazer isso? Tem plugin? Como é que funciona? Exatamente este é o objetivo da nossa aula. Logo depois da vinheta eu vou explicar para vocês. Vamos lá? Fala pessoal, Fabrício por aqui. Vamos então para a nossa segunda aula abordando processos, ferramentas, interoperabilidade e interface entre ferramentas. Quero enviar um projeto do Revit para o TQS. Como é que eu faço? Pessoal, posso utilizar o IFC da aula passada, que eu exportei do Revit? Posso. Posso exportar o IFC da estrutura, porque eu fiz uma concepção da estrutura no Revit. Este é um dos caminhos. Como eu posso também exportar o IFC da arquitetura e trazer para cá, para servir como referência. Agora, será que o IFC é a melhor saída? Primeiro vamos entender como é que funciona. Aqui na aula passada, lembrando que a gente exportou o arquivo IFC, tá? Se você não sabe exportar o IFC do Revit, acesse a aula 1 dessa playlist. Então agora a gente faz o seguinte, ó. A gente vem aqui em Interfaces BIM, clica aqui em IFC, importar modelo IFC, o TQS também exporta, e eu vou clicar aqui para utilizar aqui o IFC, ó. Eu preciso, para utilizar essa ferramenta é necessário ter o IFC Convert instalado nesse computador. Se deseja instalá-lo agora, clique no link abaixo. Clicou aqui, vai instalar, você vai apontar o arquivo aqui e pronto. Vai carregar o IFC. E a partir daqui vai funcionar exatamente como nós vamos ver nessa aula agora, só que a gente vai utilizar, pessoal, o melhor caminho, que é através do plugin. Por quê? Você tem o Revit, você tem o TQS, ou o projetista tem o TQS, né, o calculista aí da estrutura. Então você vai utilizar o plugin. Como é que a gente faz para utilizar o plugin? É muito simples, é gratuito, tá? E é a melhor solução. Vou arrastar para cá esse site, ó, tqs.com.br/store. Clica aqui em Downloads. Deixa eu aceitar aqui primeiro. Aqui a gente tem, ó, sistemas, aplicativos e plugins. Eu vou clicar aqui em aplicativos disponíveis. Clica aqui em plugin, gratuito. E aí você vai clicar na versão do Revit que você possui. Estou utilizando a versão 2024. Ó, você vai efetuar o login aqui. Se você não tem conta, não tem problema. Cria uma conta muito simples, seus dados ali comuns, vai utilizar um e-mail, uma senha. Você vai receber um e-mail para poder confirmar aqui o seu cadastro. Esse mesmo e-mail e senha, você vai efetuar o login aqui, lembrando que é gratuito, tá? Vou clicar aqui, não sou um robô. Vou fazer aqui o login. Posso fazer o download? Pessoal, Revit fechado, faz o download, executa e abre o Revit. Simples assim, não tem qualquer segredo. É só baixar e ir avançando tela, tá? Quando você fizer isso, deixa eu voltar aqui para o Revit, você vai ter essa abinha aqui, ó, TQS, tá? TQS. Vamos lá então. Vamos falar agora de fluxo de trabalho. O que você pode fazer? Você precisa modelar a estrutura aqui no Revit? Não. Você pode modelar a sua arquitetura e a partir daqui exportar essa arquitetura lá para o TQS. Sabe aquele processo convencional que a gente tem que fazer em software de cálculo, que é gerar o DWG, exportar DWG, colocar um DWG para cada pavimento, colocar na escala, centralizar, ajustar a aprumada dos desenhos, enfim, sabe tudo isso que a gente tem que fazer manualmente? Quando a gente exporta um arquivo aqui do Revit ou de outro software, enfim, quando eu tenho um modelo 3D, eu consigo planificar a estrutura
lá no TQS. Eu não preciso ficar trabalhando com DWG. Sim, ele vai gerar arquivos DWG se eu estiver falando da arquitetura, mas esses arquivos já serão planificados em um processo automatizado. Então você vai exportar o seu modelo, o TQS vai perguntar aqui quais são os pavimentos, né, que você quer carregar, e ele já vai gerar as referências aqui de todos os pavimentos e ainda vai deixar um modelo 3D para que você possa, quando você estiver vendo lá em 3D no TQS, compatibilizar com a estrutura que você está desenvolvendo. Isso se eu não tiver a modelagem aqui da estrutura. Neste caso, eu fiz uma concepção inicial da estrutura aqui no próprio Revit. E com o plugin do TQS, o que eu posso fazer? Eu posso exportar essa estrutura para lá, que ele vai entender como elementos nativos. Ele vai receber as lajes, as vigas, os pilares. A fundação ele não recebe, tá? Mas a fundação, nesse caso aqui, eu fiz a modelagem no Revit apenas por didática, porque não vale a pena modelar, né? Porque a fundação não é algo que a gente pré-dimensiona em um software de modelagem, porque vai depender de uma série, né, de fatores, principalmente aí da capacidade de estacas que nós temos, da tensão admissível do solo. Então não é algo que vale a pena eu pré-dimensionar, até porque é uma estrutura que vai estar ali, enfim, no solo, né? Então ela não vai impactar, pelo menos na grande maioria dos projetos, a arquitetura. De qualquer forma, não adianta modelar a fundação aqui, tá? Seja qualquer um o tipo de projeto, porque você vai ter que dimensionar isso num software especialista. Mas, o que eu posso fazer então? Vamos lá, ó. Ao invés de mandar aqui primeiro a estrutura, eu vou até vir aqui, vamos vir aqui em inserir, vamos seguir pelo caminho que eu falei. A gente exporta a arquitetura e a gente tem as referências, todas as referências dos pavimentos, e a gente começa a lançar a estrutura diretamente no próprio TQS. Depois a gente faz o outro caminho, que é exportando a estrutura que eu tenho aqui no Revit. Primeiro, eu só vou gerenciar aqui os meus vínculos, vou aqui descarregar aqui a minha estrutura, certo? Só para deixar aqui assim, e vou fazer o seguinte, ó. Venho aqui em TQS, vou fazer o seguinte, eu vou exportar um RTQ. O que eu quero fazer com esse RTQ? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho elementos estruturais? Não. Eu quero referências externas? Quero. Por quê? Porque ele vai realmente fatiar aqui a minha edificação para poder montar o meu edifício lá no TQS. Isso vai servir como referência. Obviamente que todo o processo de cálculo, né, a edição do edifício, definir materiais, lançar cargas de vento, modelar toda a estrutura, né, enfim, trabalhar com cálculo, análise, dimensionamento, detalhamento, documentação, processos e interoperabilidade BIM, compartilhar o meu modelo do TQS também com outras disciplinas. Tudo isso eu tenho que fazer no software especialista. Quero exportar paredes? Sim, quero exportar paredes. O que o TQS faz? Além de receber a estrutura, ele vai receber as paredes, e as paredes eu posso utilizá-las como carga, como carregamento automatizado em lajes e vigas, tá? A gente consegue converter essas paredes em carregamento. E não são procedimentos automáticos, tá, pessoal? Que eu simplesmente clico num botão e tudo acontece. A gente tem que compatibilizar os projetos, a gente tem que trabalhar nas coordenadas corretamente, a gente tem que fazer a modelagem de forma consistente, tá? Conferir muito essa modelagem, porque é só exportar um tipo de parede diferente. Se eu estou trabalhando com paredes de um tipo aqui que elas estão erradas, não vai adiantar nada fazer isso no software de cálculo, porque lá as cargas de paredes vão ficar erradas também, tá? Então são processos que sim, agilizam aí a vida do projetista, mas que não tem nada automático, a gente tem que conferir, enfim, qualquer processo que pareça ser automático, tá? Então vamos lá, a gente vai exportar, eu vou fazer o seguinte, ó, até tem uma pastinha aqui que eu já estou, eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, deixa eu colocar aqui, ó, área de trabalho, depois eu posso até compartilhar esses arquivos com vocês, deixa eu vir primeiro aqui, ó, de novo, tá? Exportar referências externas, exportar paredes, e só, né? Deixa eu criar aqui na área de trabalho uma pastinha. Vou colocar o seguinte, ó, YouTube Projetos Integrados. Em algum momento eu vou avisar vocês aí na playlist como fazer o download desses documentos, tá? Vou vir aqui, vou colocar também aqui, ó, YouTube, vamos colocar aqui TQS, exporta arquitetura. Beleza. Vou salvar aqui. Ele vai gerar um modelo, um arquivo RTQ. E o que eu tenho que fazer, pessoal?
eu tenho que depois importar esse RTQ lá no TQS. Isso eu vou mostrar para vocês na aula seguinte, tá? Na aula 3. Está demorando um pouquinho para processar, tá? É um prédio um pouco maior. Na verdade, não é que o prédio é muito maior também não, tá? É que o prédio está bem detalhado, que esse daqui já é um modelo final de um projeto executivo. Então, por isso que ele vai demorar um pouquinho mais. Mas também acho que já está finalizando. Eu vou pausar o vídeo, tá? Enquanto ele não finaliza. E já volto na sequência. Aí passou uns 20 segundinhos depois que eu cliquei aqui em pausar, tá? Olha lá, edifício exportado com sucesso. Vamos guardar esse arquivo ali. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fechar esse arquivo. Lembra daquela estrutura que eu deixei aqui? Ó, não quero salvar o arquivo. Vamos lá. Que arquivo que é esse? Deixa eu abrir aqui que é mais fácil. Ele é o EBEST estrutura V2. Beleza. Pessoal, voltem na aula 1. Quem chegou diretamente nessa aula, porque eu expliquei a importância de não georreferenciar esses projetos aqui, tá? Existem outros procedimentos e quem precisa de georreferenciamento são outros arquivos, arquivos de implantação ou projetos de implantação. Aqui, se a gente georreferenciar e mandar para o TQS, ele vai ficar muito, muito longe, quilômetros de distância, ou mais do que isso, ali do ponto 00 do TQS, e isso é péssimo para projeto, tá? Qualquer dúvida, acessem a aula 1 dessa mesma playlist. Ó, tá vendo? Aqui eu fiz uma concepção inicial, tá? Dessa estrutura. Para fins didáticos aqui também tem alguma modelagem aqui de armaduras, tá? Isso daqui a gente não utiliza, o TQS não recebe isso. Pelo contrário, né? Depois que a gente faz essa concepção inicial, depois a gente manda para o TQS, depois da estrutura toda pronta, né? Obviamente analisada, calculada, dimensionada, detalhada. Aí sim a gente pode trazer as armaduras de volta aqui para o Revit também. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Ó, é o mesmo procedimento. Só que agora, qual foi o caminho que eu segui? Vamos entender até agora que aquele ali foi o caminho 1. Eu tenho a minha arquitetura, não quero modelar um pilar sequer aqui no Revit, quero fazer tudo no TQS. A opção é aquela. Você vai encaminhar o arquivo RTQ da arquitetura e já vai montar aquela parte inicial para você. Você não precisa ficar trabalhando com escala, trabalhando em DWG, nada disso. O plugin já planifica. Isso daqui é o seguinte, ó. Bom, eu quero fazer a minha concepção aqui no Revit mesmo, criando aqui um arquivo do zero, vinculando o arquivo da arquitetura, e ali conforme eu tenho paredes, janelas, pilares, enfim, pilares não, né? Paredes, janelas ali, portas, enfim, onde eu tenho vãos, eu já vou lançando os meus pilares, e ali conforme eu vou lançando cada um dos pavimentos, eu já vou percebendo se eu tenho algum problema de compatibilização ou não. Mas também é possível fazer isso no TQS, porque da forma que nós fizemos ali no caminho 1, nós também enviamos a arquitetura para lá, tá? Então, é realmente uma decisão do projetista. Então, aqui o que a gente faz? Repete o procedimento, pessoal. Exportar RTQ, só que agora eu vou marcar elementos estruturais, tá? Eu vou marcar isso daqui. Não preciso marcar referências externas que eu não preciso. Aqui eu não tenho parede, aqui eu não tenho tubo. Apenas elementos visíveis? Não tem problema, está tudo visível aqui. Tem isso aqui, ó, coordenagem de origem, que eu não mostrei para vocês ali anteriormente, tá? Isso aqui é importante, tá, pessoal? Por isso que eu falei para vocês para não colocar georreferenciamento em projeto para poder compartilhar para que os projetos multidisciplinares sejam desenvolvidos, tá? Então aqui, se você perceber que tem aqui, ó, alguns valores aqui, tem algo errado, tá? Principalmente se esses valores aqui forem muito grandes aqui, tá? Tiver um monte de número aqui, pode não funcionar. O software especialista não vai receber isso corretamente. Então, projeto executivo e projeto para poder compartilhar com outras disciplinas, a gente não faz o georreferenciamento, tá? Existe um fluxo de trabalho para isso. A gente trabalha com versões diferentes de arquivos, certo? Então, aqui, ó, ótimo que está no 00. Ponto base do projeto, o TQS lê o ponto base aqui do Revit. Mas eu não quero. Quero colocar manual mesmo. Aliás, tanto faz aqui, né? Todos aqui estão no 00. Vou vir aqui, vou exportar. E agora eu vou pegar aqui um nome parecido, ó. YouTube TQS exporta. Eu vou colocar aqui agora, ó, estrutura, tá? Estrutura. Vou salvar. A estrutura é um procedimento mais rápido, né? Porque é um projeto bem mais leve. Aqui só tem pilar, laje, viga e fundação. Tem algumas armaduras aqui sim, ó, mas foi exportado aqui em menos de 5 segundos, né? Pessoal, é assim que a gente exporta o projeto ou de arquitetura ou de estrutura para o TQS. Caminho 1, somente arquitetura, faz tudo no TQS. Caminho 2,
tenho uma concepção da minha estrutura ainda no Revit, com base na referência do projeto arquitetônico, e depois eu exporto esse arquivo aqui do TQS, esse arquivo para o TQS, e lá ele vai ler esses elementos como nativos. Como é que a gente faz para ver isso? Assunto da próxima aula. Um grande abraço, até mais, não se esqueça de curtir o vídeo e comentar. Até!